Corinthians entra em campo neste domingo para enfrentar o Fortaleza. E a informação, tá? O técnico Dorival Júnior reuniu lá a rapaziada e falou o seguinte, ó, sabadão, eu tomo a decisão de quem vai jogar e quem não vai. O que quer dizer que na quinta não houve treino com montagem de time e na sexta também não. Até porque na quinta é regenerativo dos caras que jogaram um clássico pesado na quarta. Como é que ele vai montar um time na quinta, mesmo que tenha reservas, muitos reservas jogaram na quarta. Então não acreditem nessa conversa que esboçou um time e o time é isso. Não existe, eu fui apurar isso. Não existe times que o Dorival esboçou em treinamento. Isso não é verdade. Tá? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do vídeo do jornalista esportista Samir Carvalho e também um cortezinho do programa da Rádio Bandeirante aí, entrevistando o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, que falou de vários assuntos importantes sobre a administração, contrato de Memphis e várias outras coisas. Mas antes de tratar desse assunto, vamos falar um pouquinho do jogo de hoje, do Corinthians na Neoquímica Arena contra o Fortaleza, após aí o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, vencendo o Palmeiras por 1-0. O Corinthians virou a chave rapidamente, porque hoje tem um jogo muito importante, onde o Timão precisa de pontuar, porque não está bem no Brasileirão, e a gente sabe, se correr o mesmo risco do ano passado, vai ser muito difícil o Corinthians se livrar, porque ano passado foi uma arrancada histórica. O Corinthians permaneceu 30 rodadas na zona de rebaixamento. E nas últimas 8 rodadas o Corinthians teve uma arrancada histórica, até conseguiu classificar o time para uma pré-Libertadores, com uma explosão aí de Memphis, Garro e Yuri. O trio colocou o Corinthians, né, aí numa posição muito boa ainda no Brasileirão, mas sofreu muito para chegar lá, porque passou por uma fase terrível, e esse ano o Corinthians não quer passar por isso, e portanto o Dorival Júnior está muito alerta com tudo que está acontecendo no Corinthians, né? Mas a gente não pode misturar o futebol com a administração, porque a gente sabe, mesmo que respingue alguma coisa na parte futebolística, a gente sabe que a torcida, quando o jogador entra em campo, a torcida quer resultado, quer raça, assim como fez no jogo do Palmeiras. O Corinthians jogou demais na quarta-feira, foi um jogo de encher os olhos do torcedor. O Dorival, com um sistema tático extremamente bem definido, um time jogando certinho, né? Tanto o goleiro Hugo Souza segura em suas defesas, Mateuzinho jogou demais, né? A dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique, na lateral esquerda, Bidu, foi sim, eles foram perfeitos. Agora, eu não gostei muito do ataque do Corinthians, que eu acho que não funcionou como deveria, e a expectativa era grande. Mas no meio de campo, vou dar um destaque para Ranieri, que para mim foi o melhor em campo. Foi o jogador que fez a diferença, desarmou no alto, desarmou no chão. Então, jogador que só não fez chover, mas jogou demais. Então, o Corinthians precisa mudar a chave, porque esse jogo de hoje é muito importante. Timão precisa aí de tirar 3 pontos aí do Fortaleza. A Fortaleza não tem conseguido ganhar, né? Tá mal no campeonato, tá na parte da degola do campeonato, né? O Davi Luiz saiu do Fortaleza, o Fortaleza perdeu também o técnico Vojvoda. Então o Fortaleza está passando por um momento muito difícil e vai querer arrancar 3 pontos do Corinthians. Segundo o jornalista esportivo Samir Carvalho, o Corinthians deve ter um time alternativo, né? Porque se o Dorival já poupou contra o Botafogo, foi até a colocação que o Samir fez. Agora não teria como ele não poupar nesse jogo de hoje, jogando na Neoquímica Arena, porque na quarta-feira é o jogo do ano do Corinthians. E a gente sabe, se o Corinthians conseguir eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, vai ganhar muito moral, porque o time do Palmeiras
pela imprensa no geral, é franco favorito. É franco favorito. Corinthians é o timinho feio do momento. Mas o Dorival, todo mundo sabe, em Copa, Dorival é diferenciado e ele arma o time certinho, ele armou um time certinho. Mesmo Memphis, Yuri e Gal não jogando bem, mas o time funcionou, o sistema defensivo. Você imagine só se o sistema defensivo funciona novamente contra o Palmeiras e esse trio, Memphis, Gal e Yuri, funciona. O Corinthians tem condições de ganhar do Palmeiras no Allianz Parque. Mas hoje, Dorival deve escalar um time extremamente alternativo. Algumas pessoas gostam de falar alternativo, outras pessoas falam time misto. Pra mim, eu sou da antiga, pra mim é time misto. Pra mim, vamos aqui repercutir aqui o que Samir Carvalho trouxe de informação, né? Provável o Corinthians hoje, na opinião dele, e eu acho que ele tá certo, o Samir Carvalho, que Dorival não vai cometer esse erro de escalar time titular. Hugo Souza no gol, Léo Maná na lateral direita, na dupla de zaga, Félix Torres, Kaká e na esquerda, Fabrício Angilero. No meio campo do Corinthians, Rian, Charles, Breno Bidon e Bahia. Na frente, Romero e Thales Magno. Esse time tem condições de ganhar do Fortaleza? Tem, desde que jogue. A gente não sabe quem é o Corinthians. Tem um jogo que o Corinthians se arrebenta, joga muito. Tem outro jogo que o Corinthians não corre. Você vê que o Corinthians contra o São Paulo andou em campo. De lá pra cá o Corinthians mostrou uma tremenda evolução. Uma tremenda evolução, sabe? Porque jogou muito bem contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Não ganhou, empatou, mas jogou muito bem. Jogou muito bem contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Não ganhou, empatou de novo. Resultado difícil, o Botafogo um grande timaço. E pegou o Palmeiras e ganhou do Palmeiras, um dos melhores times do Brasil. Tá entre os melhores, tá ali, segundo, terceiro, né? Time do Brasil. Com jogadores caros, né? Jogadores técnicos, com um grande treinador. Então, o Corinthians tá se preparando para esse jogo de quarta-feira, que vai ser um jogo difícil, mas o Corinthians tem condições de sair com a vitória e classificar, levar aí para chegar às quartas de finais e conquistar aí um prêmio de 4,5 milhões. E aí, fiel, o Corinthians tem condições de vencer o Fortaleza hoje? Usa o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like. Gente, vamos mudar de assunto para fechar o vídeo? Vamos falar aí um pouquinho de Osmar Stabile. Essa entrevista exclusiva de Osmar Stabile à Rádio Bandeirante acabou gerando polêmica nas redes sociais, né? Osmar Stabile falou de muita coisa na entrevista, inclusive falou aí que é possível revolucionar o Corinthians. É hora de revolucionar o Corinthians, porque o Corinthians ainda tem homens sérios, né? Tem juiz, tem desembargador, tem muita gente competente e precisa passar o Corinthians a limpo o quanto antes possível. Diz Osmar Stabile que ele é contra a SAF, não tem necessidade, né? Não tem necessidade porque tem homens do Corinthians competentes para levantar o Corinthians. Falou também da votação do impeachment de Augusto Melo, né? Se ele teme por algum tipo de violência, né? Diz ele que não teme, tá tranquilo, o sócio vai lá fazer o trabalho que deve ser feito, né? E Augusto Melo tá correndo o risco de ser impeachmentado dia 9 de agosto, ou talvez ser aí reconduzido ao cargo de presidente. Por enquanto, Osmar Stabile é o presidente interino. Augusto Melo tá tentando voltar a presidente, tem conversado muito com seus pares, né? E Augusto que vem tendo os problemas no Corinthians e também na Justiça. Na Justiça acabou sendo aí indiciado, né? Pelos crimes de lavar dinheiro, furto qualificado, associação criminosa. Não só Augusto, mas também os diretores, os ex-diretores de confiança de Augusto. Sérgio Moura, Alex Cassundé e Marcelo Mariano. Todos eles viraram réu porque o Ministério Público ofereceu denúncia e a Justiça acatou. Então, em breve será a primeira audiência, né? Então, Augusto se prepara aí, através dos seus advogados, e também está se preparando para voltar ao poder. E ontem ele deu uma entrevista, Augusto Melo, e está confiante. Ele fala ainda como presidente do Corinthians e confia que dia 9 ele assume o poder novamente. Diz ele que eles tentaram dar um golpe nele, mas não vai conseguir porque dia 9 ele está na cadeira dele novamente. E aí, fiel?
que vocês acharam de todas as informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.